Temos aqui a nossa terceira aula de Eclesiologia, a doutrina da igreja. E nessa aula nós vamos abordar temas como a fundação, os membros, a obra e as ordenanças da igreja. Nós vamos abordar esses subtemas dentro dessa aula de hoje, dessa aula de agora, ok? Então, vamos, irmãos, agora continuar nossa caminhada. Como eu digo sempre nas nossas aulas, não desistam. Força. Fé, irmão. Não sejam como disse Jesus para Pedro: ô homem de pouca fé. Você precisa crer. Se você cresce, não estava aí se afundando aí no mar da Galileia, estava aqui andando ainda sobre a água. Então, firmeza, gente. Olhe para o nosso alvo, que é chegarmos até o fim deste curso e nos recebermos a vitória, que é a nossa formatura no final desse curso e nosso diploma de teólogos, para já ninguém questionar a nossa fé, né? Porque teremos e mostrar para as pessoas que estudamos, perseveramos, que vencemos todos os obstáculos que apareceram e que nós chegamos ao final do nosso curso. Então, continuando a nossa aula, vamos falar primeiramente da fundação da igreja. Nós, como eu falei para vocês, a nossa aula introdutória já falou um pouco sobre isso, né? Aliás, falamos bem sobre isso na nossa primeira aula da fundação da igreja. Tá? Mas vamos aqui fazer alguns comentários complementares, que é o motivo desse curso nosso aqui, de estarmos sempre expandindo e aprendendo, né? Israel, primeiro, a fundação da igreja, ela tem duas considerações principais a respeito desse tema. São, primeiro, uma consideração profética. Lá é considerada profeticamente e é considerada historicamente. Profeticamente, aí Israel, nesse item, é descrito como uma igreja, no sentido de ser uma nação chamada dentre as outras do mundo a ser um povo servo de Deus. Atos 7, 38. Vamos ler livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 38. Atos 7, 38. Encontrei aqui. Diz assim: Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com um anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos las dar. Aqui. Então, é falado aqui que quando Israel estava no deserto, recebendo a palavra de Deus ali no monte, na península do Sinai, no monte Sinai, ali recebendo aquela palavra, relembrando vocês que todo o Pentateuco, com exceção do final do livro de Deuteronômio, foi escrito ali naquela região do Sinai, tá? Aquela região do Sinai. Principalmente o livro de Gênesis e Êxodo foi escrito ali. Alguma parte de Números, Gênesis, Êxodo e Levítico foi escrito ali. Deuteronômio já foi um livro, Números, Deuteronômio, um livro escrito já durante a caminhada dos 39 anos. Passaram um ano ali no Monte Sinai e 39 anos no deserto até chegar a Canaã, a terra prometida. E é dito aqui no livro de Atos que eles chamavam o povo de Israel de congregação. Então, quando o Antigo Testamento é traduzido assim para o grego, a palavra congregação de Israel foi traduzida para essa palavra congregação, como eu disse na primeira aula, a palavra grega é carral. Essa expressão carral, quando houve a tradução para o grego, ela foi substituída por eclésia, que significa igreja. Então, profeticamente, Israel era
para o Senhor a congregação ou a igreja de Jeová daquela época. Não que já era uma igreja, entendam bem. A fundação da igreja, historicamente, o livro de Atos, profeticamente, Israel escolhida de fora para dentro. Foi tirada do mundo para um povo, Deus escolheu o povo de Israel para servir ao Senhor. Entendo muito bem isso. Depois de a igreja judaica ter rejeitado o Senhor, Jesus Cristo, Cristo então predisse a fundação de uma nova congregação, de um novo povo, outra igreja diferente, uma instituição divina que continuaria a sua obra na terra, que nós lemos em Mateus 16, 8. Diz assim, 16, 18, Mateus 16, 18, eu vou fazer a releitura para nós lembrarmos, fixarmos esse texto. Mateus 16, 18. Encontrei aqui, diz assim, Jesus falou assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Falamos várias vezes esse texto, procurem fixar isso. Então, essa é a igreja do Senhor, de Cristo, que veio a ter existência no dia de Pentecostes. Então ela é considerada profeticamente do Velho Testamento, se projetava para o cumprimento do Novo Testamento ali no dia de Pentecostes. Ok? Considerada historicamente, que é esse segunda consideração. A Igreja de Cristo veio existir como igreja no dia de Pentecostes, quando foi consagrada pela unção do Espírito Santo. Assim como o tabernáculo foi construído e depois consagrado pela descida da glória divina do Shekinah de Deus, que eu falei na aula anterior, Êxodos 40, 34. Vamos aqui, uma viagem para o passado, viagem ao Antigo Testamento. Êxodo 40, 34. Êxodo 40, versículos 34. Diz assim a palavra do Senhor: então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Oh, glória, glória a Deus. A glória do Senhor encheu o tabernáculo ali no Êxodo 40, 34. Assim, os primeiros membros da igreja foram congregados no cenáculo, ali em Jerusalém, e consagrados como igreja pela descida do Espírito Santo. É muito provável que os cristãos primitivos vissem nesse evento o retorno da Shekinah, da glória manifestada no tabernáculo e a glória manifestada pelo Espírito Santo na igreja do Senhor nos dias de hoje. Que a glória que havia muito partida do templo e cuja ausência era lamentada por alguns dos rabinos, porque não havia mais Shekinah no templo, não havia mais a manifestação da glória de Deus no templo. Houve na inauguração do templo de Salomão, e depois a glória não se manifestava mais, assim como se manifestava no tabernáculo. Amém, queridos? Davi, então, juntou os materiais para a construção do templo, mas a construção foi feita por seu sucessor Salomão. Da mesma maneira, Jesus, durante seu ministério terreno, havia juntado os materiais da sua igreja, por assim dizer, e metaforicamente, né? Mas o edifício foi erigido por um sucessor dele, o Espírito Santo. Assim como Deus prometeu construir o templo para Davi, e quem construiu foi o Salomão, da mesma forma, Jesus pregou que ele era a igreja, né? E que quando ele fosse ao Pai, ele enviaria o Consolador e ele cumpriria a missão que Deus havia determinado. E o Espírito Santo desceu sobre a igreja e operou a fundação da igreja. Realmente, essa obra foi feita pelo Espírito Santo, operando mediante os apóstolos que lançaram os fundamentos e edificaram a igreja por sua pregação
ensino e organização. Eu quero, mais uma vez, repetir isso para vocês. Igreja não é edifício, não é prédio, não é 4 paredes. Igreja é organismo vivo, é a presença de Deus no Espírito Santo, através da pregação, do ensino e da organização do povo de Deus. E, portanto, a igreja é descrita como sendo edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Efésios 2:20, vamos aqui à leitura de Efésios 2:20. Efésios, vamos de volta ao Novo Testamento. Efésios 2:20. Encontramos, diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então, a igreja do Senhor Jesus, ela é edificada não em pedra normal, não em concreto, em tijolos. A igreja de Jesus não é um edifício material. A igreja de Jesus, tem como fundamento, ela está sobre o ensino dos apóstolos, que são dos profetas, e Jesus Cristo, que é a pedra da esquina. Quando fala dos profetas, isso se refere... Vou pegar para vocês pegarem o sentido. A igreja ela é edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Qual é o fundamento dos apóstolos? As cartas que eles escreveram, os ensinos deles. Dos profetas. No caso, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, ele tem um livro profético, que é Apocalipse. E tem vários outros textos entre as epístolas, que são também algumas profecias. E também sobre Jesus Cristo, que é a principal pedra de esquina. Então, a igreja está sobre os apóstolos, profetas, isso em relação ao texto, não é profetas, pessoas, não é ministério profético, nada disso. São os escritos proféticos do Novo Testamento. E Cristo. O que nós aprendemos sobre Cristo? Nos 4 evangelhos e no Apocalipse, e também a própria profecia do Apocalipse, Jesus é o autor daquele texto. João apenas escreveu e é o coautor da obra, que é o livro do Apocalipse. Entenderam? Então, esse é o sentido aí dessa fundação historicamente considerada da igreja. Vamos falar sobre membros, né? Os membros da igreja. O Novo Testamento estabelece as seguintes condições para os membros da igreja. Então, como é que eu sou considerado um membro da igreja? Porque eu fui batizado, aí então eu agora recebi uma carteirinha de membro da igreja, aí eu sou um membro da igreja. Vamos ver o que diz a palavra sobre essa situação. E a palavra, como eu disse, o fundamento da igreja são os escritos do Novo Testamento. Então, o Novo Testamento estabelece as seguintes condições para os membros da igreja. Primeiro, fé implícita no Evangelho e confiança sincera e de coração em Cristo como único e divino Salvador da sua vida. Atos 16:31. Rapidamente, o livro de Atos 16:31. Diz assim o texto: eles disseram assim: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Foi naquele evento que aconteceu em Filipos. Houve um terremoto, Paulo estava preso e tinha um carcereiro. Então o carcereiro, depois do terremoto, ele viu tudo cair, as portas se abriram, os presos fugiram da prisão e o carcereiro ficou muito preocupado, desesperado, porque havia uma lei que, se ele deixasse fugir as pessoas, ele seria também crucificado, enforcado, coisa desse tipo. Então ele se acordou, foi durante a madrugada esse terremoto, e ele viu as portas abertas, então ele tirou a sua espada e decidiu se matar, pensando que todos haviam fugido.
Então ele ouviu uma grande voz dizendo: carcereiro, carcereiro. Eu não estou nem um pouquinho com a voz de Paulo, é mais ou menos isso que ele disse. Não te faças mal nenhum, porque estamos todos aqui. E pedindo luz, pegou a lamparina, soltou dentro das celas, e todo trêmulo se prostou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram isso que eu li no início: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E então eles lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam da sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora e na noite, lavrou-lhes os vergões, soltou eles, e logo foi batizado ele e todos os seus que aceitaram Jesus naquele dia. Depois levou os dois, Paulo e Silas, para a casa dele, e se alegrou muito no Senhor com toda a sua casa, porque ele havia recebido a salvação na pessoa de Cristo. E os instrumentos foram Paulo no caso, e Silas, ali naquele episódio na igreja de Filipos. Tá bom? Então, são membros porque creem e largam tudo. Também submetem-se ao batismo nas águas como testemunho simbólico da fé em Cristo. Então, lembro do texto que acabamos de ler. O carcereiro, ele foi salvo pela pregação, depois ele foi na sequência batizado. E precisa confessar verbalmente essa fé diante de todo mundo. Romanos 9, Romanos 10, 9 e 10. Romanos 10, 9 e 10 diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás salvos. Visto que com o coração se crê para a justiça, com a boca se faz salvação, se faz confissão para salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Tá? Então é preciso a gente confirmar com nossas palavras a salvação, e através também do nosso testemunho, né? Muito importante, através das nossos frutos é que seremos conhecidos como seguidores de Jesus. No princípio, praticamente todos os membros da igreja eram verdadeiramente regenerados. Atos 2:47, que está dizendo assim: e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar-se. Entrar na igreja não era uma questão de unir-se a uma organização, como eu falei antes, ter só uma carteirinha, mas de tornar-se membro de Cristo. Assim como o ramo é enxertado na árvore no transcurso do tempo, entretanto, conforme a igreja aumentou em número e em popularidade, o batismo nas águas e a catequese, que é o ensino, catequese significa o ensino do evangelho, tomaram o lugar da conversão. O resultado disso foi um influxo na igreja de grande número de pessoas que não eram cristãs de coração. Ou seja, tem muita gente na igreja que parece aquele vale lá de Ezequiel 37, Vale dos Ossos Secos. Aí é tanto osso que haja pregação, né? Aí o profeta Ezequiel começou a pregar, aí os ossos se uniram, tal. Eles se levantaram, porém não tinham vida. Aí Deus disse: prega de novo, prega mais, prega novamente. Aí pregou, até que eles foram cheios do Espírito. Então, irmãos, os crentes de hoje são membros pelos seus frutos, por reproduzir nas suas vidas de fruto do Espírito Santo. Então, há muitas pessoas que precisam ser realmente, verdadeiramente crentes. Eles podem até frequentar a igreja, podem ser dizimistas, podem ter carteirinha, muitos podem ser até líderes, mas ainda precisam passar por uma mudança verdadeiramente, como aconteceu na vida daquele carcereiro lá em Filipe. Tá? Então, desde então, essa tem sido assim mais ou menos a condição da cristandade de hoje. Não é assim, há uma superficialidade
constante. Facilmente a gente percebe na vida dos membros que eles, se a gente for levar o pé das escrituras, eles não são membros mesmo por causa do seu testemunho. Sai do culto, no trabalho, eles não dão testemunho da sua conversão. Assim como nos tempos do Antigo Testamento havia um Israel dentro de um Israel. Havia israelitas de verdade, bem como israelitas nominais. Assim também, no transcurso da história da igreja, vemos uma igreja dentro da igreja, ou seja, cristãos verdadeiros no meio de cristãos apenas de nome, cristãos nominais. Portanto, devemos distinguir entre a igreja invisível, composta dos verdadeiros cristãos de todas as denominações, e a igreja visível, constituída de todos os que professam ser cristãos. A primeira, composta daqueles cujos nomes estão escritos no céu. A segunda, compreendendo aqueles cujos nomes estão escritos na lista de membros das igrejas, no hall de membros das igrejas, e que tem carteirinha da igreja, mas não tem o nome escrito lá no céu. Está escrito lá na lista da igreja. Nota-se a distinção em Mateus 13, onde fala dos ministérios do reino de Deus. Expressão essa que corresponde à designação geral de cristandade. As parábolas neste capítulo, no capítulo 13, esboçam a história espiritual da cristandade entre o primeiro e o segundo advento de Cristo, entre a primeira vinda, que foi Cristo veio e foi para o céu, e vai ter a segunda vinda de Cristo no dia do juízo final, no dia do final da guerra do Armagedon. Isso nós vamos estudar essas coisas aí da vida de Cristo, aonde, atenção teólogos, na doutrina da escatologia, que vamos estudar lá, mais ou menos, as últimas disciplinas do curso. Ok? Então, muita atenção nessas coisas que temos estudado. São alertas que Deus nos vai falando através dos seus estudos, da sua palavra, e nós precisamos aprender isso. E aquele que está apenas na igreja nominal, saia da igreja nominal e entre na igreja verdadeira do Senhor Jesus. O importante é que vocês tenham um nome escrito no livro da vida e não no livro de hall de membro da igreja. Então, as parábolas desse capítulo 13, vocês precisam ler, esboçam a história espiritual da cristandade entre o primeiro e o segundo advento de Cristo. Nelas aprendemos que haverá uma mistura de bons e maus na igreja. É joio no meio do trigo, conforme Jesus disse. Até a segunda vinda do Senhor, quando a igreja será purificada e se fará separação entre o que é genuíno e o que é falso. Vocês podem conferir esses textos em Mateus 13, 36 e Mateus 47 em diante. O apóstolo Paulo expressa a mesma verdade quando compara a igreja a uma casa na qual há muitos vasos, uns para honra e outros para desonra, que está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19 a 21. E a igreja é sinônimo de reino de Deus. Que a igreja seja uma fase do reino, estende-se por isso. Que a igreja seja uma fase do reino, entende-se pelo ensino de Jesus, no capítulo 16 a 18 e 19. Nós já lemos tanto esse sentido da igreja. E também pelas parábolas de Mateus 13, que já estamos bem agora, em alguns minutos nós falamos sobre isso. Mateus 13, leiam, por favor, esse capítulo, pela descrição de Paulo na obra cristã como sendo parte do reino de Deus, Colossenses 4:11. Eu vou ler aqui Colossenses 4:11, para a gente ver o que Paulo está escrevendo para nós, aqui que somos a igreja do Senhor hoje. E Jesus, chamados justos, quais são da circuncisão, são estes unicamente os mesmos cooperadores do reino, que para mim tem sido consolação. Colossenses 4:11. Ele fala, Paulo, sobre essa questão de que tem pessoas no meio da igreja que não são verdadeiros cristãos. Sendo o reino de Deus uma expressão extensa, podemos descrever a igreja como uma parte do reino.
a parte do reino de Deus na terra é implantado pela igreja. William Evans, teólogo, ele diz assim: a igreja pode ser considerada como uma parte do reino de Deus, assim como o estado de Illinois, nos Estados Unidos, é parte dos Estados Unidos. Assim, a igreja pode ser considerada como parte do reino de Deus. Eu vou colocar aqui para a nossa realidade. Enquanto o Pará, o estado do Pará, é membro do país, do Brasil como país, assim também a igreja é parte do grande reino que é Deus. O grande reino de Deus que estaremos depois da vinda de Jesus com ele para usufruir desse reino de Deus. A igreja prega a mensagem que trata do novo nascimento do homem, pelo qual se obtém entrando no reino de Deus na terra, que é a igreja do Senhor. João 3, de 3 a 5, e 1 de Pedro 1:23 são os textos de referência sobre essa questão da entrada no reino de Deus. Vamos falar agora da obra da igreja. A obra da igreja. O que vem a ser a obra da igreja? Bem, a obra da igreja, primeira, são 4 obras principais que a igreja tem a realizar, segundo a missão que Jesus deixou para a igreja, que é a presença de Deus. A igreja é a representação do reino de Deus na terra. Então, na igreja tem que haver princípios de comportamento moral e espiritual do reino de Deus, dos eleitos do Senhor. Primeira obra da igreja, pregar a salvação. A obra da igreja é pregar o evangelho. Em Mateus 28, Jesus disse assim, Mateus 28, 19, eu não vou parafrasear, vou ler o texto na íntegra. Mateus 28, 19 e 20. Diz assim, alguns versículos eu vou aqui parafraseando. Se eu vou falar literalmente como Jesus disse, eu vou ler o que está a partir do verso 18, para a gente pegar melhor o contexto. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Em outras versões fala que eu vos tenho ensinado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Foram as palavras do Senhor para a igreja. Então, a pregação do Evangelho envolve explanar o plano de salvação, tal qual é ensinado nas Escrituras. Cristo tornou acessível a salvação por provê-la. A igreja deve torná-la real por proclamá-la. Então você precisa pregar para as pessoas. Não adianta ter uma igreja parece um clube. Só aqueles 10 irmãos sempre frequentando todo domingo, no mesmo bate-canal, na mesma bate-hora, entendeu? Como diz essas expressões, como se fosse aquele ritual, parece um clube. A igreja precisa pregar, precisa se expandir, precisa ser promovida, precisa explanar o plano de Deus de salvação para que outras pessoas tenham a possibilidade de serem salvos. Não dá para guardar aquilo só para a gente, tem que expressar para as pessoas. Segunda obra da igreja é prover meios de adoração ao Senhor. É um local de oração, de adoração. Eu gosto muito dos templos da Assembleia de Deus, onde está assim na fachada escrito Assembleia de Deus, Casa de Oração da Assembleia de Deus. Então está definido que é uma casa de oração, um lugar de adoração e de comunhão com Deus. Prover meios de adoração. Israel possuía um sistema de adoração divinamente estabelecido, pelo qual se chegava a Deus em todas as necessidades e crises da vida. Assim também a igreja deve ser uma casa de oração para todos os povos, onde Deus é cultuado em adoração, oração e testemunho. Segunda obra da igreja
promover comunhão, koinonia, que é a palavra grega para comunhão. Promover comunhão religiosa. O homem é um ser social. Ele anela comunhão e intercâmbio de amizade. É natural que ele se congregue com aqueles que participam dos mesmos interesses. A igreja, por sua vez, provê uma comunhão baseada na paternidade de Deus e no fato de ser Jesus o Senhor de todos. É uma fraternidade daqueles que participam de uma experiência espiritual comum. O calor desta comunhão era uma das características mais notáveis da igreja primitiva. Num mundo governado pela máquina política do Império Romano, em que o indivíduo era praticamente ignorado, os homens anelavam por uma comunhão onde pudessem livrar-se do sentimento de solidão e desamparo. Em tal mundo, uma das características mais atraentes da igreja era o calor e a solidariedade da comunhão em que todas as distinções terrenas eram eliminadas, e os homens e mulheres estavam juntos e tornavam-se irmãos e irmãs em Cristo. Este é um dos pilares da obra da igreja, que é prover comunhão entre os membros, entre os congregados. Por último, vamos falar aqui da obra do Senhor sobre a questão do sustento, né? Do sustento. Que a igreja deve sustentar uma norma de conduta moral para a sociedade. A igreja deve ser algo que vai iluminar, trazer luz para as trevas, né? Ela vai fortalecer a sociedade através do testemunho dos seus membros. Lembrando-se, igreja, gente. A igreja vai trazer luz para o mundo. Eu vou colocar um refletor na frente da igreja e vou iluminar a rua toda. Não é isso. Igreja, lembre-se, igreja é organismo. Ela possui um tempo para que a gente possa se unir ali para louvar a Deus. Mas a igreja de Cristo, ela é mística, ela é um organismo. Ela precisa sair das quatro paredes e se tornar uma norma de conduta moral para a sociedade. Que as pessoas olhem para nós e vejam em nós a presença de Cristo em nossas vidas. E ali nós vamos fazer aquilo que Deus pediu, que é proclamar, que é pregar, que é adorar, que é orar, que é ter comunhão, mas fundamentalmente ter um testemunho fiel de um verdadeiro seguidor de Cristo. Então a igreja é a luz do mundo, que afasta a ignorância moral, e é o sal da terra, que preserva a corrupção moral em que esse mundo está. A igreja deve ensinar aos homens como viver bem e a maneira de se preparar para a morte. Deve preparar o plano de Deus para regulamentar todas as esferas da vida e de sua atividade. Contra as tendências para a corrupção na sociedade, deve a igreja lutar e levantar a sua voz de admoestação, de exortação, de repreensão, de alerta, para que as pessoas voltem para uma vida moral de acordo com os princípios consagrados da palavra de Deus. Em todos os pontos de perigo, a igreja deve colocar uma luz como sinal de perigo, um alerta, vigiando a sociedade. Lembra muito na costa brasileira, na costa de qualquer lugar do mundo, existem rochas, né? Então eles colocam aqueles faróis para iluminar, para que o navegante lá no mar, durante a noite, que fica tudo escuro, ele entenda que ali, naquele farol, aquela luz que está resplandecendo, ela está dizendo que ali tem rochas, e que se ele se aproximar muito da rocha, ele vai bater e vai afundar, e todos perecerão pelas ondas do mar. Da mesma forma, a igreja é um farol, uma luz que resplandece sobre as trevas, mostrando o caminho, mostrando que ali é o verdadeiro caminho, que ali vai livrá-los do mal, vai evitar que eles pereçam. Esse é o sentido da igreja. Estamos aqui na nossa terceira aula de eclesiologia, chegando ao final, e vamos para a próxima aula, daqui a pouco. Vamos falar sobre ordenança
sobre a adoração da igreja e sobre a organização da igreja. Ok? Vamos falar de forma objetiva nesses 3 tópicos para concluirmos nossos estudos dessa disciplina. Vamos aguardar a próxima aula. Que Deus os abençoe e que vocês permaneçam firmes no nosso propósito de entendermos mais e mais a palavra do Senhor. O Senhor abençoa todos nós, abençoa os alunos, que tu possas te mostrar a cada um, que possam dar aquele que tem dificuldade de aprender, tem dificuldade de entender, que tu possas derramar os dons do teu Espírito Santo para que eles possam conhecer, ser dotados do dom de conhecimento, de sabedoria e discernimento da tua palavra, que possas compreender tudo aquilo que estamos estudando nesses assuntos tão maravilhosos. Deus abençoe a todos. Daqui a pouquinho a gente volta. Em nome de Jesus. Amém.